Bom dia, senhores e senhoras. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande que me toma nesse momento estar aqui honrando o convite que o senhor comandante fez para que nós proferíssemos essa palestra. Orgulho muito grande de estar compartilhando esse momento com antigos, nobres companheiros de antigas e felizes jornadas. O Coronel Estigarribia nos auxiliou na construção do corredor cultural da Academia Militar, Coronel Marzulo, nosso sempre lembrado instrutor da Seção de Instrução Especial e com quem também compartilhamos as preocupações da formação dos nossos cadetes. É um momento realmente especial. E, citando essas pessoas, eu cumprimento os senhores veteranos e espero estar à altura da expectativa dos senhores, de nós desenvolvermos aqui um trabalho de história em prol da nossa sociedade, do nosso país. Nós estamos comemorando o sucesso. Vamos falar da maior extensão territorial do mundo, da economias do mundo, celeiro do mundo, a matriz energética melhor que existe no mundo. O Brasil. A história da sua independência, na sua trajetória, podem exibir tais resultados. E, acima de tudo, um país com suas fronteiras reconhecidas, sem disputas pelo patrimônio cultural ou histórico da própria sociedade, disputas que levam a guerras que nós continuamos a assistir no mundo. Esse é o Brasil. E nós vamos participar dessa comemoração, porque o país todo está se mobilizando para isso, produzindo conhecimento pela interação. E estamos aqui cometendo, sim, um desafio. Nesses 3 dias, nós vamos falar da formação da nação, da independência do Estado-nação e da nação soberana. Títulos que coincidem com o que o nosso comandante e os nossos orientadores colocaram aqui. A colônia, a grosso modo, o império e a república. Vamos fazer isso através da história. Estamos tratando de história. Anteriormente a esse trabalho, eu cometi incursões, sim, com mais profundidade, a respeito da história do nosso país. O primeiro livro publicado, Os Pilares da Discórdia, é uma iniciativa com vistas à inserção do Brasil na história mundial, naquele momento do término da Guerra Fria. O melhor do livro é o prefácio do embaixador Roberto Campos, em que ele saúda o desembaraço com que o então jovem major se movia naquele mundo menos polarizado e de renascimento do espírito liberal. Já se passam bem mais de 20 anos disso então. Depois, mais recentemente, eu procurei resolver uma grande questão que foi a construção da fronteira sul. Resolver no sentido de ajudar a esclarecer, a informar a nossa sociedade sobre o valor, particularmente, do povo gaúcho, do que foi feito aqui. Em algum momento, quando se discutia na corte se era a guerra aqui, que se deflagrou em 1825, era nacional ou não, o povo que estava aqui sabia que a guerra era bem real e não hesitou em passar a perna no cavalo e sair em defesa dos seus bens e do seu país. E, mais recentemente, eu produzi uma obra de história militar que cobre toda a história nacional. E ela tem uma proposta de meta-leitura, ou seja, de uma leitura além da história militar, que é uma proposta de entendimento do Brasil pela história militar.
E eu acho que não é possível nós entendermos o Brasil sem a história militar. É óbvio que a história do Brasil é muito mais do que a história militar, mas jamais sem ela. E esse livro, eu hoje, na parte da tarde, estarei autografando os exemplares daqueles amigos e interessados em história que quiserem adquirir lá no Museu do Comando Militar do Sul, a quem muito agradeço a oportunidade que está sendo oferecida, de ter uma conversa com os interessados e autografar os exemplares lá. Na quinta-feira vamos tratar de outro livro. Mas então vamos iniciar a nossa exposição de hoje tratando da formação da nação. Como eu disse, vamos fazer um trabalho de história. E a primeira advertência que fazemos, a história não se repete. O passado acabou. O passado, mas está conosco. O passado acabou, mas está conosco. A história não se repete, mas deixa lições. E nos cabe, pela reflexão, sempre extrair as lições possíveis da história. Existem várias ciências humanas, sociais, que procuram explicar uma sociedade. O dever do intelectual, do acadêmico, do pensador, perante a sociedade, é explicar a sociedade. Enquanto as pessoas estão trabalhando, estão se preparando para defendê-la, como os senhores, estão produzindo, estão gerando riqueza, os professores, os acadêmicos, os intelectuais estão estudando a sociedade. E uma das maneiras de estudá-la e de explicá-la é de dar um corte para que se entenda o que acontece com ela, o que ocorre nela, é a história. E a história é uma ciência. Ela procura fazer uma reconstrução do passado, tem que ter um método. Nós precisamos ter um método para reunir dados. O que se escreve tem que estar coerente com aquilo que ocorreu. E, finalmente, antes de escrever, ao produzir conhecimento, esses são os alertas a quem vai trabalhar com história e quem vai ler a história. Tem que ter a consciência de estar lidando com material factível, com material crível, com material denso. É o que nós estamos procurando fazer. Quando o nosso comandante alertou aqui sobre os 2 meses durante os quais eu tenho me debruçado na preparação, porque é um desafio eu, desse conhecimento produzido, desse conhecimento que eu acessei, trazer aqui, nesses 90 minutos, em 3 dias, o essencial para os senhores. Nós temos que produzir aqui uma interação do palestrante com a plateia e nós gerarmos aqui vínculos, né, de conhecimento e afetivos também, porque o mais difícil objetivo educacional é a compreensão. E tudo que nós estamos falando nos remete para a compreensão. Nós estamos fazendo um esforço para compreender o Brasil, que é sempre um desafio aqui pela história. Iniciando, então, a nossa palestra, propriamente dita, nós vamos, nesse tópico, nesse primeiro tópico, nessa primeira palestra de hoje, a formação da nação, e a de hoje, a de amanhã, a independência do Estado-nação e a nação soberana na quinta-feira. Hoje, nós vamos, nessas 3 palestras, fazer 4 cortes estruturais na história do país. Povo, cultura e sociedade. Vamos procurar entender como as instituições foram transplantadas no Brasil, a produção e circulação de riqueza, guerra, fronteiras e conflitos. Em linhas gerais, o psicossocial, a política, a economia e a defesa. Em linhas gerais. Com nomes distintos, esses 4 cortes vão se repetir nessas 3 palestras. É um desafio? É. 522 anos de história em 3 dias, em 3 sessões de 90 minutos. Mas nós vamos responder a ele e vamos chegar aos nossos objetivos. Povo, cultura e sociedade. Aqui tem uma bela pintura, Pouso de Monção no Sertão Bruto. Autor Aurélio Zimmer, Museu Paulista, História do Brasil, Matias, 1972. Isso aqui era uma realidade do Brasil no século XVIII.
E nesse tópico, nós vamos desenvolver 4 ideias. Os processos históricos, os processos sociais, os tipos humanos, a fusão de mundo, assimilação e síntese, e do pau a pique às cidades. Adiantando alguma coisa para os senhores, nós temos que entender que o Brasil é um produto da Idade Média. O que chega aqui, à América Portuguesa, é um homem da Idade Média. Tanto que existe uma obra clássica da nossa historiografia, né, A Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, que aborda esse significado edênico, do Éden, de paraíso, que o europeu pensava ter encontrado quando aportou aqui no litoral do que viria a ser o Brasil. Então, quando eu falo povo e cultura e sociedade, nós temos que primeiro identificar que processos sociais eram vazios. O que aconteceu aqui, né? Como as pessoas foram chegando e quais foram as sínteses que aconteceram. Então, esse é o primeiro passo que nós vamos dar. Os processos sociais e os tipos humanos que aqui aportaram e construíram a sociedade brasileira. Vamos identificar inicialmente os papéis. Os papéis que foram desempenhados aqui. Ocupação da terra, pelo bandeirante. Exploração da terra, o senhor de engenho. Moral, o catequista. Catequese, o jesuíta. Defesa, o soldado. E foram só esses? Não. Exploração da terra, teve o vaqueiro. Ou seja, uma enormidade de pessoas, de tipos de pessoas que aqui aportaram e ficaram extasiadas com as oportunidades que se abriam a novas formas de vida. E pessoas boas e também as pessoas más, não é? Como nós vamos verificar ao longo da nossa exposição. Esses tipos humanos, eles se opuseram nesses processos sociais. Por quê? Se havia catequese pelo jesuíta, o aldeamento do índio, a proteção do índio, o bandeirante não pensava assim. Se o índio não estiver comigo, está comigo. Ele é presa de guerra. Então, choque. Às vezes, entre o senhor de engenho e o pregador, Antônio Vieira, é um ponto alto dessa trajetória histórica brasileira, havia choques também, entre o governador e o bispo. Então, o processo de construção da sociedade brasileira também é um processo de antagonismos, presentes ao longo de toda a história, mas mediado por uma mobilidade social sem par, por uma flexibilidade, por uma série de circunstâncias que nós vamos explorar aqui. Mas, acima de tudo, essas pessoas tão diferentes, essas pessoas com motivações tão diferentes nesses processos, exploração da terra, ocupação da terra, produção de riqueza, trabalho. Qual era a maior contradição? Trabalho, entre o senhor de engenho e o escravo. Mas tudo isso era mediado por uma série de processos de moderação, de intercâmbio, de miscibilidade que construíram a nossa sociedade. Mas, acima de tudo, o que aconteceu aqui foi uma superposição ou uma coincidência de fatores estruturantes. Quem chegou aqui era o adventício, eu vou usar esse nome várias vezes ao longo das nossas palestras, o adventício português, era um povo do primeiro Estado Nacional que começou a funcionar na Europa, desde o século XII. Um Estado que teve um feudalismo, mais ou menos, português, dotado de uma capacidade de miscibilidade, de miscigenação, dotado de uma capacidade de mobilidade espacial, por ser um povo navegador, e um povo de uma tal adaptabilidade, que ele, chegando no novo ambiente, no novo clima, rapidamente se aclimatou e se miscigenou,
se compôs com os outros tipos humanos que ele veio encontrar aqui. Esse povo, chamado colonizador, o adventício, encontrou uma unidade geográfica, centrada no escudo brasileiro, o Planalto brasileiro, sem grandes cadeias dissociativas, como os Andes, como arquipélagos. Então, uma unidade, o escudo brasileiro, como o general Flammarion, antigo instrutor da Escola de Estado-Maior, se referia à placa giratória, de onde os vários rios se descem para as diferentes partes do Brasil. Em Brasília, nós temos as nascentes das três grandes bacias hidrográficas do país, lá no Parque de Olhos d'Água, São Francisco, Amazônia e Paraná, simplesmente. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro, não menos importante, encontraram um povo autóctone com praticamente um tronco linguístico, o Tupi-Guarani. Então, essa superposição de fatores estruturais explica a unidade imanente ao Brasil, a unidade histórica do Brasil. Então, prosseguindo, falando, nós demos aqui uma ideia dos processos, nesse tópico, dos processos sociais, falamos em trabalho, falamos em catequese. Eu quero ressaltar, para fechar esse tópico, que esses tipos humanos, nesse sertão, nessa selva, nesse desconhecido, tiveram que desenvolver um processo muito especial que também explica a nossa unidade: cooperação. Cooperação pela sobrevivência. Vamos nos lembrar sempre, aproveitando fazer um gancho aqui, a nossa fronteira começa 200 anos antes da fronteira americana. Sem Winchester, sem telégrafo, sem máquina a vapor, sem trem, sem cavalaria. É outra coisa. A fronteira brasileira é um processo de adaptação. Pé no chão, não tinha bota, não. Arma do índio, o índio às vezes lá do outro lado, do lado francês, ou hostil realmente, mas com o índio, aprendendo com o índio, se adaptando ao terreno, escrevendo a toponímia, os nomes dos nossos mapas. Essa é a nossa fronteira. Nós vamos voltar a isso. E isso acontece muito antes da fronteira nos Estados Unidos. O processo, então, que se impõe é o da cooperação. Vamos, então, ao segundo tópico, a fusão do mundo. Não é meu esse termo. Eu estou tomando emprestado um dos grandes historiadores do século XX, Arnold Toynbee. Eu aconselho quem gosta de história tem que ter essa literatura em casa. Então ele criou esse termo. Realmente, no século XV o mundo se fundiu. O mundo, aquela Europazinha que detinha um melhor conhecimento, era pequena ali em termos, através da NASA, a NASA do século XV, qual era? Quem se arrisca? O que era a NASA do século XV? Sagres. Era a NASA do século XV, que detinha o melhor conhecimento de cartografia, pilotos, astronomia, fazia mapas. A NASA do século XV comete a epopeia das navegações. E o mundo se descobre, não apenas pelo aporte das naves portuguesas, o mundo se descobre. A África, o africano, o muçulmano, o autóctone descobre que tem alguém que faz machado, que faz arma, que faz coisas que ele quer ter, que ele quer ser, mas que também representa ameaça. Então o mundo se funde. E nessa fusão de mundo, no Brasil, nós temos esses três tipos humanos que se encontram aqui. O indígena, que um século antes da chegada do português, esse tronco linguístico Tupi-Guarani havia expulsado outros troncos linguísticos independentes, não se sabe bem o que aconteceu, porque a história só é a história onde é escrita, mas há indícios disso, os antropólogos citam isso nos trabalhos sobre a população indígena, falando, a grosso modo, uma língua só, que vai ser unificada depois pelos jesuítas, o adventício português, que era um povo
com as características que eu já citei aqui, miscibilidade, adaptabilidade, um sentido de mobilidade muito grande, tanto que ele tinha gente que estava na Índia, vinha trabalhar no Brasil, ou tinha estado no Marrocos, teve gente que nasceu no Brasil, combateu na Batalha de Alcacer-Quibir, foi preso, resgatado como escravo. Então o português tinha essa capacidade de se deslocar dentro do espaço que ele estava criando. E o africano, que veio como escravo. A escravatura era uma realidade amoral, né, da humanidade naquele tempo, resultado da guerra e do poder. Quem era vencido numa guerra tinha duas opções: ou era morto, ou se tornava escravo. E muitas potências foram construídas com o braço escravo. Então, Kosovo, que se falou tanto há pouco tempo, os kosovares foram derrotados pelos turcos e dezenas de milhares de kosovares cristãos foram vendidos no mercado escravo do Mediterrâneo. Né? Se você quisesse abrir uma firma de produção de bons tecidos no Mediterrâneo, você provavelmente ia a Trípoli para comprar um escravo cristão que trabalhasse com a boa seda. Caravanas de escravos negros cruzavam o Saara para serem vendidos no sul da Itália. E a escravidão era praticada também dentro de Portugal. Eu estou compartilhando aqui com os senhores o conhecimento de Fernand Braudel, né, o maior historiador das estruturas do tempo longo do século XX. Né? Ele vai fundo nessa questão. E os reinos da África viviam em permanente conflito. Qual é o resultado da guerra naquele tempo? Escravidão. E quando o português chega, com produtos que desinteressavam, qual era a matéria de venda? O escravo. Né? Então, o escravo que chega ao Brasil, ele está dentro desse contexto, né, da época, da humanidade, que era compartilhado por vários países, por várias nações. E nós tivemos, mais uma vez, sorte. O termo é esse, sorte. O escravo que veio de Moçambique, de Angola, de Guiné, Cabinda, Fulais, Uaissás, de várias etnias da África, ele não veio apenas o escravo carregador de peso. Vieram especialistas em gado, em fundição, em máquinas de engenho, professores, tiradores de reza maometanos. E, acima de tudo, veio a mulher, numa terra onde havia ainda poucas mulheres. O escravo começa a mandar no Brasil pela cozinha, a dar cadência pela cozinha. Então, aqui no Brasil, e com esse processo, nós vamos ver nas assimilações e sínteses que há uma proximidade que, de uma certa forma, atenua a brutalidade das relações senhor-escravo. Mas o essencial é que, primeiro que Gilberto Freire nos alerta sobre isso, ninguém pode julgar uma pessoa sendo ela escrava, porque a escravidão é um regime aviltante. As pessoas têm que ser julgadas, os tipos humanos, pelas características originais delas, antes de se tornarem escravos. E é importante sempre nós brasileiros termos a noção de que o escravo, para a sorte nossa que veio para o Brasil, contribuiu muito mais do que para plantar a fazenda de cana ou tocar o engenho. Ele veio fazer parte da realidade brasileira, como nós vamos entender isso ao longo do tempo. De toda forma, é o alerta para todos nós, que nós brasileiros sabemos. Você não gosta da pessoa da outra cor da sua pele, ou que é diferente de você está no país errado. Porque a realidade do país é isso, o resultado de uma sociedade mestiça, tolerante e sincrética. Ainda bem, fruto desse processo histórico, que nós estamos desenvolvendo aqui com os senhores. Feito isso, abordada a questão dos tipos humanos, eu gostaria apenas de seguir ainda nessa questão humana sobre as assimilações. Sínteses. Esses três tipos humanos se fundiram por 4 processos.
miscigenação, catequese, guerra e fronteira. Miscigenação, catequese, guerra e fronteira. E é de uma riqueza, cada um deles, impressionante. A miscigenação, porque o português já conhecia, já teve que interagir no seu processo de reconquista ao longo do século XII, XIII, lá na Europa, contra o Moro, que havia invadido a Península Ibérica, lá no início dos anos 700, foi uma luta longa, e que o português vencido foi escravo, e que ele se levantou, combateu, expulsou o Moro passou a ser o mourisco escravo dele, mas nesse processo de ser escravo, deixar de ser escravo, botar o Moro sob o domínio dele, houve uma convivência com outro povo, e aquilo foi se atenuando, foi se mesclando. O português sabia disso, ele era um povo que tinha esse conhecimento de uma outra raça convivendo com ele. Ele chega aqui não só como colonizador e explorador, mas também como jesuíta, comprometido com a conversão de almas. O Brasil nasce sob o signo da cruz e da espada. É outra coisa que nós, brasileiros, não podemos esquecer. Nasce sob o signo da cruz e da espada. Chega o Tomé de Souza em 1989, 2 anos depois nós vamos ver o Brasil já é reconhecido bispado. Junto com Tomé de Souza chega Manuel da Nóbrega. Então a catequese é um processo de conversão de almas, mas se tornou muito mais do que isso. Porque na catequese os jesuítas aldearam os índios, iam às aldeias com os ritos das procissões, dos ritos católicos, adaptados à realidade do índio, e aquilo atraiu cada vez mais índios. Não foi só apenas pela questão do rito, de colocar o curumim dentro da igreja. Mais importante foi a escola jesuítica, nos aldeamentos. Escola a qual compareciam os meninos negros, filhos de escravos, filhos de português, filhos de curumim, todo mundo junto. Isso é inédito. Isso é fato. Então, esse processo da catequese foi importantíssimo no Brasil, porque também colocou os casamentos de portugueses com índias dentro dentro da formalidade católica. O reconheceu. A família brasileira, que é um aspecto fundamental, é uma instituição fundamental na nossa história, nasceu também por causa do ordenamento católico cristão do casamento, gerando aí um grande tipo humano brasileiro. Um lato, boca, do branco com índio, do branco com negro, e esses mestiços, essa sociedade mestiça se expandiu sempre nesse sentido. Essa é a primeira catequese. A miscigenação, como eu já disse, é a capacidade do português de se relacionar com outros povos. A catequese, a guerra. A guerra é um processo cultural. John Keegan, o maior historiador militar em atividade, ele defende esse ponto de vista. A guerra, acima de tudo, é uma cultura. E no Brasil nós desenvolvemos uma cultura de guerra, como nós vamos verificar ao longo também. Nós desenvolvemos um tipo específico de guerra. E esse tipo de guerra nós aprendemos com o índio, a emboscada em movimento, a companhia de emboscada, a resiliência, a duração no combate, a flexibilidade, o uso do arco e flecha, a mistura da combinação com a arma do índio, do negro, nós aprendemos a valorizar o choque. A força do choque. Já na Batalha de Monte das Tabocas, quem dá o golpe final nos holandeses é a guarda de João Fernandes Vieira, a guarda negra, que desce morro abaixo e rompe as linhas holandesas. Então, o processo de guerra também é um processo de aculturamento muito forte, que aconteceu intensamente no Brasil. E o quarto processo é a fronteira, como as assimilações e síntese que aconteceram na fronteira. A fronteira que o bandeirante ia percorrendo e plantava, deixava uma plantação, dava um nome àquele local, aqui é o pouso tal.
não pouso no Brasil, pouso disso, pouso daquilo. Né? Depois esse bandeirantismo é substituído pelo tropeirismo, mas o bandeirantismo, ao romper caminhos, ele dá início ao nosso processo de fronteira. Aqui no Brasil, construindo o que seria, o que viria a ser o Brasil. A fronteira é um processo, como eu disse, de mistura, né? De o índio acompanhando aquela bandeira, né? Ou entrada organizada de maneira militar, à procura de riquezas. Quando não encontrava riqueza, queria capturar o índio na chamada Guerra Justa. O jesuíta se opunha, não pode, não pode, chama o representante do rei para resolver. Né? Então, é o que eu disse, os chamados antagonismos, e isso tudo mediado nessa realidade brasileira por uma série de processos também de atenuação de conflitos. Comentado, então, esse aspecto das assimilações e síntese, estamos desenvolvendo a parte humana. Vamos falar um pouco do como surgem as cidades, do pau a pique às cidades. Pau a pique, QG do Exército não é um forte Apache, não. A arquitetura do quartel-general do Exército em Brasília lembra a estrutura do pau a pique, a primeira estrutura de defesa da terra. Era a cerca de pau a pique que defendia as primeiras povoações e os engenhos dos ataques inimigos. E o Brasil não começou a ser povoado pelas cidades. Né? É uma frase genial de Gilberto Freire que coloca isso. O português, ao contrário do espanhol ladrilhador, que fazia as cidades todas bem planejadas, a Praça d'Armas, quando nós vamos em qualquer cidade andina, hispânica, aquela grande praça, parece que nós estamos no mesmo modelo, né? Baseados na cidade, o português semeou, né? Pelo bandeirante, pelo vaqueiro, que entra pelo Rio São Francisco adentro. Então, o processo de povoamento brasileiro foi um processo de semeadura. Isso criou um espaço incrivelmente grande para a época, que é um desafio do Brasil, o tamanho do Brasil. Então, o Brasil começa a ser povoado pelos engenhos, não pelas cidades. A população, ela se interioriza inicialmente pelos engenhos. Aqueles que não têm posses, aqueles homens livres que não estão no engenho, vão se excluir, vão se arremeter dentro do sertão brasileiro com gado, criando as gado. Depois, no século XVIII, isso vai acontecer intensamente aqui no Rio Grande do Sul. Mas é um processo rural. O Brasil é um país essencialmente rural até o século XVIII, nesse trecho que nós estamos tratando aqui. E o centro disso é um engenho. Um engenho. Indústria, tinha um mestre do engenho para saber o ponto da cauda, tinha o sujeito especialista que conhecia as máquinas, tinha um capital que estava no bolso do senhor, tinha a família, tinha a senzala, os escravos, tinha os negros e os índios armados de bacamarte de arco para defender o engenho e a plantação, tinha a mão de obra que recolhia a cana. Em suma, o engenho era um empreendimento de considerável capital, número de pessoas, e que havia dezenas deles no interior. Por Olinda, em torno de Pernambuco, e Salvador. Com isso, senhores, nós encerramos aqui o primeiro bloco de 20 minutos falando um pouco dos tipos humanos, das assimilações e síntese, dos processos de ocupação da terra, dos processos, porque nós estamos falando de nação. E nação é muito mais do que um território. Nação é uma associação de cidadãos livres, de pessoas livres, com afinidades culturais, história, língua, como nós temos. Existem nações sem território. Existe território com várias nações. Nós somos uma coincidência, por isso estamos comemorando o sucesso, em que isso coincide. Nós somos uma associação de cidadãos livres, ao longo de várias um passado comum, uma língua comum, uma cultura comum, habitando o mesmo território há muitas e muitas gerações, com as fronteiras bem delimitadas. Poucas nações no mundo podem exibir isso. Né? Embora vivam outras em paz, mas poucas podem exibir de maneira
tão natural como o Brasil pode essas vantagens. Vamos, então, agora desenvolver algumas ideias sobre as instituições da nova terra. O que são instituições? O que são instituições? Qual a importância da instituição numa sociedade? Instituição é qualquer forma de organização social de relativa duração que atende uma demanda social. Qual é a demanda social que os senhores atendem? Alguém? Qual é? Você não paga, a nação está pagando você. Instruindo, uniformizando, alimentando, para quê? Qual é a demanda que os senhores estão atendendo? Defesa. Demanda de vida, família. Demanda de paz espiritual, de conforto, religião. Demanda de transmissão de valores, educação. Demanda de representação política, Congresso. Demanda de resolver os problemas da sociedade, governo. Isso são instituições. Então, nós nos tornamos nesses tempos furiosos de revisionismo, né, de desconstrução da civilização, nós temos que lembrar que nós fomos a primeira civilização dos trópicos com caráter de permanência nacional. Quem diz isso? Gilberto Freire, não é o Coronel Muniz. Nós fomos a primeira civilização nos trópicos. Brasil. Por quê? Porque um povo civilizado trouxe as suas instituições desenvolvidas ao longo de séculos e séculos e as transplantou aqui. Então, nós vamos falar como essas instituições vieram para o Brasil, porque eu fiz talvez um pouco entusiasmado, essa inserção, porque é uma tendência, hoje em dia, de esquecer aonde nós estamos e o que nós somos. Nós estamos no Ocidente, somos uma nação ocidental e fazemos parte de uma civilização. Isso diz respeito ao nosso modo de vida, às nossas crenças, à nossa liberdade, aos nossos confortos. Como o coronel comandante colocou aqui, tem que ser conhecido. E talvez ainda um pouco mais de desafio, compreendido, para que nós tenhamos consciência disso. Então, as instituições que nós vamos elencar aqui para mostrar aos senhores como elas vieram a funcionar, são, primeiro, governo, dos donatários aos vice-reis. Mas as capitanias hereditárias não deram certo, ai de nós se nós não tivéssemos capitania hereditária. Primeiro, porque o país que não teve feudalismo tem sérios problemas depois na nossa história. Veja a Rússia. Onde não há uma evolução política da sociedade, com base da negociação dos poderes locais com o poder central pode e manda em tudo, e faz tudo sozinho. Então, o Ocidente é o que é, nós somos parte do Ocidente porque tem parlamento, porque tem justiça, porque tem limitações ao poder do rei. Isso foi construído com o tal da Magna Carta, 1215. Olha, rei, você pode, mas não pode tanto. Temos que negociar aqui, tem um negócio chamado, vamos constituir um tal de um parlamento. Isso é um produto do Ocidente. Independência da justiça, separação da igreja e do Estado, tudo isso é um processo histórico, do qual nós não podemos ser apartados, e que nós temos que ter consciência para valorizar isso sempre, e compreender isso. O Brasil começa a ser ocupado e a funcionar como um desdobramento de Portugal com a vinda de Martim Afonso de Sousa, funda São Vicente, e um pouco acima em São Paulo, 1532, e aí o rei de Portugal descobre que toda aquela descoberta está em risco. E é trazido, então, o esforço do particular. O Brasil foi, digamos, eu não gosto da palavra, depois vou explicar por quê. O Brasil foi colonizado pelo esforço do particular, não foi de El Rei, não. El Rei não tinha dinheiro, tinha pouca gente. Então, o Brasil foi, acima de tudo, resultado da empresa privada, do donatário que recebeu aquelas faixas de terras, as 14 capitanias para 12 deles, assim, você vai lá e o risco é seu.
O que você ganhar é risco seu. 2, realmente prosperaram. Duarte da Costa, em Pernambuco, e Martim Afonso de Souza, em São Vicente, por razões diversas. Duarte da Costa era um senhor empreendedor militar com uma vasta experiência nas Índias, né? Mas os outros donatários enfrentaram situações dificílimas. Alguns deles morreram, perderam tudo, né, na tentativa. Das capitanias da costa leste-oeste, do Rio Grande do Norte até o Maranhão, pouco tempo depois de receberem as doações, fizeram uma expedição e afundaram na perigosíssima costa do Maranhão, perderam tudo. E os nossos, mesma coisa com o donatário, na defesa, últimos homens, na defesa da sua... Assim. De toda forma, o Brasil começa com as capitanias hereditárias e o governo da metrópole, em pouco tempo, verifica que os donatários não têm condições de enfrentar o desafio da concorrência de franceses aqui na disputa pelo litoral. O projeto português vai vencer o projeto francês, tá? Porque o que se instala aqui, o que se desenvolve na ocupação da nova terra é um processo de Estado e não só da iniciativa privada. É interessante como a nossa história coloca as coisas nos seus devidos lugares. Não, vamos mobilizar o capital do senhor de terra em Portugal, ele quer arriscar, ele vai algumas... E outra coisa, não vamos achar que as capitanias hereditárias elas foram implantadas em 1534, depois... Não, até o século XVIII foram concedidas capitanias. Sempre que faltou dinheiro, sempre que era necessário estimular a ocupação de um determinado trecho de terra no Brasil, o el-rei doava, fazia uma doação de uma capitania. O próprio sistema de sesmarias, aqui do Rio Grande do Sul, não está muito distante disso, não. Mas a capitania, realmente, o donatário tinha muito mais poderes inclusive judiciais, né? E obrigações de guerra. E as pessoas que moravam na capitania tinham obrigações para com ele, donatário. O el-rei acha que isso não está funcionando muito bem. E o que acontece em 1549? A criação do governo geral. Né? Então, vamos criar naquela capitania da Bahia, onde morreu o donatário, chegou Tomé de Souza, com Manuel da Nóbrega, foi criada por Santo Inácio de Loyola, naquele já tumulto na Europa da reforma e da contra-reforma, foi criada uma província jesuítica no Brasil, né? E o provincial foi Manuel da Nóbrega, figura fundamental na nossa história, veio com o governador geral. Em 1549 chega e bota o governo geral para funcionar. Tira o poder dos donatários? Nem tanto. Ele tira a coordenação militar, que é importantíssima, e a questão de justiça, porque quem eram os 3 auxiliares? É importante nós entendemos que o Brasil não era um faroeste só. O Brasil nós estamos falando das instituições transplantadas aqui, a primeira de governo. Né? Por quê? Lá já o modelo de São Vicente espelhava os conselhos com C, não conselhos com E. Né? Os conselhos das câmaras que governavam as vilas e as cidades. Isso é transplantado para o Brasil. E isso é importante, eram as câmaras municipais que governavam as vilas no Brasil. Esse modelo português vem. A vila, para existir, tem que ter a carta de foral. Aqui é a sua carta de foral. Você tem o direito a eleger tantas pessoas para administrar o imposto, defesa. É interessante, porque o Brasil até hoje espelha essa estrutura. Ele tem defesa no município, a junta de serviço militar, ele tem a tropa miliciana, que são as polícias militares, e tem a tropa de linha. E essa tradição continua a existir. A nossa defesa começa a surgir no município, as ordenanças, né? Fazia parte das obrigações, ainda não se chamava município, e só vai chamar município lá no início do Império. Eram os conselhos, criados em Portugal no século XIII, começam a funcionar aqui. Aí vamos colocar esses conselhos debaixo das capitanias. As capitanias estão faltando alguma coisa, o pirata francês está atacando fogo em tudo, vamos coordenar essa defesa
está havendo arbítrio na justiça? Governador-geral. Ele traz um ouvidor-geral, são os 3 grandes auxiliares do governador-geral. O ouvidor-geral, que fazia uma fiscalização dos ouvidores das capitanias e funcionava como corte de apelação. Um provedor-geral, impostos, de fiscalização das finanças, dos impostos devidos ao rei, às alfândegas principalmente, e um capitão-mor, que coordenava o trabalho das fortalezas e das iniciativas conjuntas de defesa. Então, esse é o modelo que vem para o Brasil. Governo. E começou a funcionar. Próximo. Igreja. Fundamental. A igreja no Brasil, como eu disse, vem com Manuel da Nóbrega, provincial jesuíta, né? A primeira província na América dos jesuítas. 2 anos depois é criado o bispado do Brasil. E os bispos no Brasil têm um papel fundamental. O Mendes Sá, quando mandou o sobrinho, Estácio de Sá, expulsar os franceses do Rio de Janeiro e fundar a cidade do Rio de Janeiro, alertou, não faça nada sem ouvir o Manuel da Nóbrega. Os jesuítas eram entendidos de guerra, conselhos políticos. Então, a igreja tem um papel fundamental. Na invasão de Salvador, em 1624, quem assume a defesa, depois da prisão do governador-geral em Salvador pelos holandeses, é o bispo do Brasil, Dom Marcos Teixeira. Então, quem redige as cartas ânuas, José de Anchieta era tradutor em patrulha, lá no Rio de Janeiro, combatendo os franceses, para interrogar prisioneiro. Então, a igreja estava na briga, junto ali para a defesa da fé, defesa da ocupação da terra, a expansão da conquista. E ela tem um papel fundamental e o rei recomenda muito bem que se trate bem a igreja, se pague o que é devido em termos de impostos, se evite conflitos. Conflitos houve, políticos, muitos. Depois, a justiça. Fundamental. A justiça é mais antiga no Brasil do que nós estamos acostumados a pensar. Então, aqui eu tenho essa foto aqui, essa imagem aqui, ela dá uma ligeira ideia, né, da estrutura de o rei no topo, o vice-rei, né? Isso aqui já no domínio espanhol, o vice-rei de Portugal. Né? A casa de suplicação, para onde convergiam todos os recursos. E no início do século XVII, havia essas instâncias de justiça. A relação do Porto, a relação do Brasil e a relação de Goa. Por relação, entenda-se, tribunais. Os tribunais. Né? Então, nós tínhamos ainda os ouvidores das capitanias e os juízes municipais. Essa estrutura do juiz do povo, o juiz municipal, também, de Portugal, do século XIII, XIV. Até que o rei resolve criar o juiz de fora, que era o juiz escolhido por rei para fazer parte do conselho municipal, para evitar muito o efeito de curriola, de patota nas decisões ali. Então, a primeira instância era essa, o juiz do povo, com o juiz de fora. Aqui no Brasil, tinha os ouvidores trazidos pelos donatários, que ficavam sobre a fiscalização dos ouvidores gerais e da relação. A relação do Brasil, então, funcionava como segunda e terceira instância no Brasil, como uma casa de apelação, antes de ser enviada qualquer recurso para a casa de suplicação. O Tribunal da Relação começa a funcionar realmente no Brasil em 1609. Né? Ele vai funcionar quando aí acontece o desastre da invasão holandesa e depois da primeira invasão holandesa ele é extinto, só vai voltar a funcionar em 1653, né? Dessa maneira. E entre 1653 e 1751 é o único tribunal no Brasil, né? Com papéis de fiscalização e de apelação. E a última instituição, a que teve papel central na formação social do Brasil. Família, que é objeto de vários estudos, de várias obras clássicas da nossa historiografia e sociologia. Foi a primeira instituição
a se consolidar. E o modelo patriarcal. Tá? Dom Duarte da Costa traz a sua família de Portugal, é a primeira família de relativa importância que se tem notícia, que se estabelece no Brasil. A igreja, como eu já expliquei, na catequese, formaliza as relações entre portugueses e índios e caboclos, fortalecendo a família. E é interessante, anos depois, muitos anos depois, uma grande escritora inglesa que fez grandes trabalhos sobre o Brasil, descrevendo o panorama social e político da época, Maria Graham, ela se deslumbra quando ela vê o cuidado que os brasileiros têm com a família. Né? Que ela diz, me lembra os clãs escoceses, as afinidades que os brasileiros têm. Esse conceito ia gerar o conceito desenvolvido por Sérgio Buarque. O homem cordial. Não é que o brasileiro seja um cordial de salamaleques o tempo inteiro, não é isso. É um homem que confia na afetividade. Um homem que eu digo um ser humano, homens e mulheres, na afetividade. A afetividade do brasileiro é importante, a amizade, a confiança. Isso tem prós e tem contras. Não é? Tem prós porque o familismo é uma forma de cuidado social, de cuidado com as pessoas. Mas às vezes atrapalha o funcionamento do Estado, né? Cria o nepotismo, aquelas soluções só entre amigos, coisas que ainda nos trazem alguma dificuldade institucional. Mas é uma característica nossa, e a história serve para isso. De onde vem isso? É o nosso jeito de ser. A família é a primeira instituição, como eu disse, que se consolida no Brasil. O familismo, é o chamado familismo, ele se manifesta de várias formas. O modelo é o patriarcal, da casa grande, né? do engenho. O senhor poderoso lá na mesa, o dono da fazenda, a família dele, vai se agregando um monte de gente, né? E o mestre de engenho também tem um lugar à mesa, o ponto central da família é a mesa. Então esse processo se desenvolve ao longo de séculos em torno da casa grande, mas não é o único. Nós temos famílias parapatriarcais, semipatriarcais e antipatriarcais. O bandeirante ia embora para o mar com a bandeira. Quem ficava tomando conta da fazenda em São Paulo, de Arcabuz na mão, era a mulher. Então, havia, no final das contas, ao longo desse processo, havia vários modelos, né, de famílias, seu papel de amálgama da nossa sociedade. Feita essa exposição sobre a parte social, psicossocial, vamos falar um pouco de economia, da parte de economia. Circulação e a produção de riqueza nesse país de formação, que viria a ser o Brasil. Logo, então, mas, de qualquer maneira, eu adianto aqui a percepção que eu quero oferecer aos senhores e senhoras, que o Brasil, eu, pelo menos, tenho dificuldade de entender o Brasil como uma colônia. Né? O Brasil foi, acima de tudo, e ele é, né, soberano, mas ele foi, ao longo do seu período de formação, uma síntese, um encontro. Colônia é aquele lugar assim, tem um cara, um autóctone, um índio, um africano, chegou o holandês aqui, conquistou, botou um forte, eu troquei, fiz os campos com ele, briguei com ele, não acho que me acertei com ele. Aí trocou, não, agora vem o inglês. Para mim, tanto faz. Isso é uma colônia. Como na Índia, como na China, né? Gamão, Goa, Diu, vários pontos. Lá aconteceram colônias. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil se desenvolveu uma síntese em que, já no século XVI, havia escritores produzindo obras aqui. No século XVII, nós temos clássicos, diálogos das grandezas do Brasil. Nós vamos ter no século XVIII, quando nós vamos ver na parte de cultura, academias literárias, nós vamos ver os primeiros movimentos nativistas, de forma que no Brasil acontece uma coisa diferente. Né? E o Brasil, ele nasce grande, que é onde nós vamos chegar na independência. Então vamos fechar o foco na parte econômica, né? A produção e circulação de riqueza. Primeiro tópico, vamos estabelecer uma diferença entre o que seja extração e geração de riqueza. Conceito fundamental.
O Brasil começa pela extração de riqueza. Como? Como? Qual é a primeira coisa que é extraída do Brasil? Pau-brasil. E esse pau-brasil era geração de riqueza? Dificilmente. Dificilmente. Alguém detinha um monopólio lá em Portugal. Olha, ganhei o estanco de pau-brasil, monopólio da retirada do pau-brasil. Chegou lá com o navio, embarco, vendo na coisa, pago da fonte e acabou. Quer dizer, não havia envolvimento de outras pessoas, outros processos. Cedo, isso começa a mudar. Como? Através do engenho de cana-de-açúcar, a indústria açucareira. Aí sim, aí tinha capital que tinha que ser tomado do emprestador português ou do judeu que oferecia o capital. Tinha que trazer o especialista na montagem das máquinas, trazer o mestre da cauda, que provava a cauda está no ponto, para levar o açúcar, a cauda para o fogo da moenda. O especialista da plantação, tinha um traficante de escravo, tinha que negociar para ter os escravos, tinha que ter o feitor, tinha que ter o sujeito que enquadrava a parte de segurança. Então, a indústria açucareira, aí sim. E tanto é que no final do século XVI, Olinda era famosa pela sua prosperidade. O autor de Diálogos das Riquezas do Brasil, ele tecidos, os arreios dos cavalos, as sedas, quer dizer, então se gerou uma riqueza no final do século XVI. O Brasil exportava anualmente, no final do século XVI, 3.500 toneladas de açúcar, né, por ano, em caixas de 500 quilos. O açúcar, às vezes, tinha um preço de ouro, era caríssimo. Então, gerou uma riqueza, e aí vamos fazer o contraponto. Gerou riqueza de consumo, mas não acumulou capital, nem conhecimento. Guardemos isso no bolso, porque vamos discutir isso lá na frente depois. Então, a geração de riqueza começa com a indústria açucareira, o motor da mudança, mas não foi só ela. Nós temos o gado, o arroz, o algodão, o tabaco e a mineração, que também, a grosso modo, a stricto sensu, não pode ser considerada só uma extração de riqueza. No início do século XIX, nós já tínhamos aí 555 minas funcionando no Brasil, empregando 12.309 pessoas, dado de Pandya Kaloge, Formação Econômica do Brasil. E entre 1700 e 1801, foram extraídas do Brasil 1.000 toneladas de ouro, fora o diamante. Mas, professor, coronel, isso aí serviu exclusivamente para a reconstrução de Lisboa, no terremoto de 1763, o terremoto de Lisboa destruiu. A cidade foi reconstruída com o ouro que saiu do Brasil, mas não foi só isso. Surgiu em Minas Gerais uma outra sociedade com essa riqueza, culta, letrada, e que começou a pensar o Brasil de maneira diferente. Mas a mineração também não era mera extração de riqueza. E podemos passar com isso ao próximo passo. E a circulação de riqueza. Aqui nessa tela, nós temos uma figura famosa no Brasil do início do século XIX já, ali pouco antes do tropeiro, os tropeiros paulistas. Eram homens de confiança que levavam cargas, levavam dinheiro, levavam correspondência para os diversos pontos do Brasil. O tropeiro é uma figura importante, isso aqui, cruzando uma rua do Rio de Janeiro. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, nós temos aí a circulação de riqueza. Qual é o primeiro meio de circulação da riqueza? Quem é que se aventura? Moeda. Moeda. E o Brasil fundia moeda já no final do século XVII. As casas de fundição, quando foi descoberto o ouro, Portugal, que isso? A coroa não vai circular assim, não. Todo ouro descoberto tem que ser carreado aqui na casa de fundição, tem que pagar o quinto, vai ser carimbado, as barras vão ser transportadas, o produtor pagou o seu imposto, ele vai ser transportado, pagar o devido valor ao minerador,
E com isso as casas de fundição tiveram que ser transformadas em casas da moeda. Né? Então já em 1694 nós temos uma casa da moeda funcionando na Bahia, depois no Rio de Janeiro, depois em Minas. E falsificação da moeda era um crime imprescritível no Brasil, né, no seu período de formação. E também já no início do Império, já com a nação soberana. A moeda, mas ela não foi a única forma de circulação de riqueza. Nós temos que apontar o escambo, a troca de material por material, né, muito utilizada no tráfico negreiro, aguardente, cachaça, né, para a África, farinha de ossos, exportada particularmente para o Rio de Janeiro, e alguns produtos tabaco, em troca de escravos. E na circulação de riqueza, nós temos que considerar um aspecto que iria nos trazer problemas no futuro, a dificuldade do relevo brasileiro. Tudo levado no lombo de burro, ou nas costas. Os caminhos precários, um relevo difícil, distâncias grandes. Então, isso tendeu a criar economias regionais localizadas. Quem vai aos Estados Unidos, vive lá durante algum tempo, fica surpreso com a facilidade de penetração no interior americano. Na planície, até os montes Apalaches, aquilo é um mumu, como se diz aqui no sul. Né? Grandes rios, sem corredeiras, navegáveis, aquilo adentra pelo território adentro. Vencida aquela primeira barreira, nós temos os dois grandes rios dele, Mississippi e Missouri, né? E aquilo também se facilita a penetração no território. O Brasil não viveu nada disso. Quem chega ao Rio de Janeiro e até mesmo aqui a Curitiba se depara logo vindo do mar com uma barreira. Né? E aquela barreira tinha que ser vencida a pé, a lombo de burro. O dia que se construir um bom filme sobre a história da expansão territorial brasileira, não vai haver carroção. E gente caminhando e levando as coisas pelo seu próprio esforço. Isso é uma característica que trouxe dificuldades à integração econômica do Brasil e ao desenvolvimento do Brasil, como nós vamos ver mais tarde. Prosseguindo, alguma coisa sobre a indústria. Nós tivemos uma indústria no Brasil que se instalou com o engenho de cana-de-açúcar, né? Mas não foi só ele. A indústria naval no Brasil, nesse período de formação, foi respeitável. Estaleiro no Maranhão, estaleiro na Bahia e estaleiro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em 1767, se construiu um dos mais importantes navios da Marinha Portuguesa, a nau São Sebastião, a nau Serpente, com 66 canhões, 540 homens, construído no Arsenal do Rio, no século XVIII. Foi a nau que trouxe a princesa Leopoldina para casar com Dom Pedro depois. Então, houve uma indústria naval no Brasil, sim, né, que funcionava com recursos das alfândegas, com artesãos, com carpinteiros, com peritos, com engenheiros, e todos eles, como nós vamos ver depois, tudo isso se devendo muito à formação dos engenheiros militares aqui no país. Né? A indústria naval foi um sucesso, havia outras de móveis, fundiam-se canhões no Brasil, sinos, tecelagem de algodão, e uma coisa interessante, né, no século XVIII, surgiu nas principais cidades, particularmente do Rio de Janeiro, as corporações de ofícios. A minha esposa, Maria Tereza, é pesquisadora de genealogia, e ela trabalha num tema interessantíssimo. Como que um órfão no Rio de Janeiro vem parar no Rio Grande do Sul e se torna um dos maiores proprietários de terra na fronteira? Esse processo. O menino órfão não vai
ele vai assume a responsabilidade dele numa corporação de ofício, ensinam ele um ofício, temos que descobrir ainda qual, ele provavelmente desenvolveu uma perícia, vem para cá como soldado ou como especialista, e esse processo cultural é que faz a fronteira se mover. Então, as corporações de ofício, de quê? Latoeiros, metalúrgicos, coreiros, produtores de pequenos objetos de metal, sapateiros, era um processo que se assemelhava às guildas da Idade Média. Ele vai ser encerrado na independência. Na independência, com a liberalização da economia, as guildas, né, chamadas as corporações de ofício, vão deixar de funcionar. Mas elas, durante um largo tempo, Olinda, no Rio de Janeiro, Salvador, elas funcionam e elas é que provêm sapatos, utensílios gerais, quer dizer, são indústrias locais nas cidades. Né? E esses mestres de ofício que as tocavam é que eram responsáveis pela instrução e formação dos especialistas que prestavam esse serviço. Nós temos ainda o comércio, dentro do item produção e circulação de riqueza. O forte comércio com Portugal, né? Havia um monopólio, né? O comércio. O monopólio era do jogo naquele tempo, não só de Portugal. Era a época do mercantilismo, né? Nós já vimos isso na história. As potências coloniais guardavam para si, né, o comércio, mas para os senhores terem ideia, os números são impressionantes. Os direitos de alfândega que Portugal cobrava de importação de produtos para o Brasil, de exportação do açúcar também era pagado um cruzado por caixa, né? 70 mil cruzados por ano de alfândega, só de saída de produtos. Então, comércio intenso. Depois, no final do século XVII, algumas casas de comércio estrangeiro começam a funcionar no Salvador e no Rio, mas isso vai mudar a abertura dos portos lá em 1808, com a chegada da família real. Via de regra, o comércio era controlado pela coroa. Tentou-se dinamizar esse comércio com a colônia do Sacramento, aí sim, mas aí funcionou à base do contrabando. Né? A colônia do Sacramento nós podemos entender como uma grande aventura portuguesa no Rio da Prata. Né? Depois, no século XVIII, quando fica evidente que a colônia do Sacramento não está no hemisfério português, no meridiano das Tordesilhas, Portugal manobra e consegue a vitória do Tratado de Madrid. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas a colônia do Sacramento deu dinheiro a muita gente, porque foi um entreposto português na cara de Buenos Aires, um lugar belíssimo, né? Quem puder visitar não deixe de fazê-lo, na cara de Buenos Aires, que esperava os navios descerem com prata do Peru, e o capitão do navio encostava ali e deixava uma parte da carga que ia lá para o rei da Espanha, ali mesmo na colônia, que era um grande entreposto do comércio couro. E o couro da campanha gaúcha era muito melhor que o da campanha portenha, ou correntina, né? Por causa do trabalho a que o gado era submetido. Era um couro de melhor qualidade. Então, esse comércio, sim, esse comércio prosperou e depois ele vai crescer de uma maneira exponencial também com o charque, o comércio de charque, já no início do século XIX. São alguns pontos do comércio que nós podemos elencar aqui. E, finalmente, vamos para a quarta parte da nossa exposição, já indo para o encerramento: guerra, fronteira e conflitos. A parte, digamos assim, militar, entre aspas, né? Porque nós não podemos falar ainda de militares nessa época. Quem eram os militares? Militares era a população, era a sociedade, a partir das suas obrigações lá perante os conselhos das câmaras. Né? E isso vai evoluir com o tempo, até que vão surgir as forças provinciais, né? As milícias, e depois as primeiras forças de linha, genuinamente brasileiras. Isso é importante nós termos essa consciência também. Quando o Brasil se torna independente,
várias unidades apenas trocaram de número, trocou apenas a numeração. Foram essas unidades que sustentaram a independência. Tá? Particularmente lá no dia do fico. Depois da manhã nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas então é a população, as Forças Armadas brasileiras, particularmente o Exército, são herdeiras de uma tradição de lutas, de uma tradição marcial do povo. Por isso que nós podemos dizer, com tranquilidade, que nós somos o povo em armas, né? Enquadrado pelas instituições nacionais. E somos os herdeiros e os continuadores dessa tradição. Então vamos falar alguma coisa de guerras, fronteiras e conflitos. Pois não, obrigado. Vamos falar inicialmente dos meios, as ordenanças. De onde vêm ordenanças? Homens ordenados e aprestados à defesa da terra. Assim que estava dos concílios, Sala de São Vicente. Os homens ordenados e aprestados à defesa da terra. Então, os termos de São Vicente, depois que o que trouxe Tomé de Souza, em 1549, estava estipulado. Você é proprietário de engenho? Muito bem, tem que ter tantos gibões, tantas lanças, tantos arcabuzes e 2 peças de artilharia. 2 falcões. Então, as atribuições eram bem claras. Só que era uma força miliciana. O pessoal estava trabalhando na cana, na plantação, no engenho, tocava o alarme, que a população vivia apavorada com a chegada de corsários e piratas, e essa força se reunia. Essas forças milicianas, elas faziam um bom papel na contenção do primeiro inimigo, do primeiro esforço. E nós vamos vê-las em atuação até a invasão contra forças profissionais estrangeiras, até os ataques corsários ao Rio de Janeiro. Quando bem comandadas, elas faziam um bom papel, mas não podiam fazer face a forças profissionais, como aconteceu na invasão de Salvador, em 1624, e depois em Recife, em 1630, e também um ataque francês em 1711. Mas depois que o inimigo se instalava, elas faziam um excelente trabalho de isolamento e de cerco do inimigo, as forças milicianas, e iriam gerar a famosa Guerra Brasílica, que nós vamos chegar mais à frente. As forças das ordenanças, a primeira força, depois da invasão de Salvador, que os holandeses ficam lá um ano, são cercados, expulsos, em 1625, é que se cria a primeira força regular no Brasil, o Terço de Salvador. Terço é o nome para regimento, em 1625. Aí se tem uma força regular, não necessariamente de nacionais, mas quando os holandeses invadem de novo em 1630 Olinda e Recife, aqueles que tiverem a oportunidade de ler o meu livro, de se aprofundar nesse mistério, esses no Brasil, militar. Impressionante. O desembarque, dias e dias seguidos, em Olinda, e anfíbio holandês, e depois na Paraíba, enfrentando a melhor força armada do mundo, não há dúvida. Nós, Luz Brasil, estávamos enfrentando a melhor força armada do mundo. Tá? Então, essas forças milicianas, elas não tinham poder de combate para impedir, tentaram de tudo. Mas depois que o holandês se viu cercado em Recife, ele não conseguiu romper, até que Calabar nos traiu e ensinou os holandeses como as companhias de emboscada funcionavam. Mas isso é uma outra história que nós vamos ter oportunidade, se Deus quiser, em outra ocasião, de detalhar. Dessas ordenanças, dessa mistura, surgiu um tipo de guerra pela cultura, que nós chamamos de guerra brasílica. Essa força miliciana. É bonito ouvir a história daquele desastre que foi a holandesa, como um raio, em Recife, Olinda foi incendiada, né? Milhares de caixas de açúcar foram queimadas, né? Pessoas morrendo, aquele desastre da invasão, e dia depois, Albuquerque, o governador da
em Pernambuco, a visita de Henrique Dias. Se apresente com 30 homens da sua coisa, eu acho que o senhor vai precisar de mim. E precisou. Né? Eu acho que o senhor vai precisar de mim. Então, do interior do Brasil, aliás, como os conselheiros das companhias das Índias Ocidentais haviam alertado, não façam isso. Não façam isso. Lá já existe uma cultura, uma sociedade, o indígena já trabalha com os portugueses, né? Do interior do país não vão cessar de vir reforços, socorro, e assim por diante. De qualquer maneira, o Brasil viveu o primeiro exemplo de guerra nacional de libertação da história, que é a nossa guerra dos 30 anos, entre 1624 e 1654. E daqui surgiu uma forma de guerra brasílica da Companhia das Emboscadas, que vai chegar ao seu cume quando ela é capaz de se apresentar em força no campo de batalha. Os regimentos se apresentam no campo de batalha para ter o cume, é o ápice da guerra brasílica. Começa no Monte das Tabocas, e vai culminar na primeira e segunda batalha de Guararapes, na qual o melhor exército do mundo é batido em campo aberto, por 2 vezes. A construção da fronteira sul é outro resultado, é outro movimento que leva à criação de um novo tipo de tropa aqui no Brasil. A primeira tropa regular brasileira, profissional, das 3 armas, foi criada para vir combater aqui e permaneceu aqui de 1775 a 1823. O papel dela tinha que ser mais valorizado entre nós, mais lembrado. A Legião de São Paulo, as tropas ligeiras. As tropas ligeiras que inspiraram as tropas ligeiras aqui do Sul. Se eu não me engano, o PEC de Quaraí leva esse nome. Então, porque o gaúcho é uma síntese do soldado, do paulistano e do índio. O processo de fronteira que se desenvolveu aqui foi extremamente intenso, de combates, de sacrifício, e depois que o espanhol, usando seu poder na Europa, impõe o Tratado de Santo Ildefonso, aqueles soldados nossos que se mostraram mais valorosos no enfrentamento, na reconquista, na restauração de 1776, 70, sucessivos ataques para reconquistar Rio Grande, eles recebem as Seis Marias. E surge a figura do soldado estancieiro. Soldado estancieiro, aquela mistura de vaqueiro e de soldado, subordinado a comandos de fronteira, Missões, Alegrete, Bagé, e que funcionava como uma cortina de vigilância. Que em 1801, esses homens simples, sob a coordenação do governador Veiga Cabral, resolvem o problema de fronteira. E delimitam a fronteira a pata de cavalo e lança, a fronteira de 1801. E esse processo miliciano, então, é que cria essa força aqui. Ele é vertebrado, digamos assim, ele é adensado pela presença dessa magnífica unidade, a primeira unidade regular do nosso exército, que vai ter, é uma brigada, que vai ter um papel importante na nossa independência, na Cisplatina. Ela se posiciona pela independência, como não podia deixar de ser, porque era formada por brasileiros, a Legião de São Paulo. Vamos em seguida para os bandeirantes. Temos que falar nos bandeirantes. Os bandeirantes foram um elemento dinâmico da fronteira. Os fortes e o elemento estático. Os bandeirantes e o elemento dinâmico. Os bandeirantes não só desvendaram o Brasil, desbravaram o Brasil, criaram caminhos, recriaram caminhos de índios, pousos ao longo desses caminhos para fazer o plantio e ter o que comer quando voltassem, descobriram rios. Antônio Raposo Tavares, em 3 anos, na Amazônia. E outras formas de bandeirantismo, através do Rio Amazonas, chegando a Quito. Os bandeirantes, nesse processo de busca de riqueza, de busca do ouro,
eles disputam o sul do Brasil. Tá? Essa região toda do sul, do Rio Iguaçu para baixo, foi duramente disputada por 3 projetos de poder, 3 geopolíticos, a partir do século XVI. São Vicente, São Paulo, Buenos Aires, 1580, e Assunção, 1534. Esses 3 núcleos geopolíticos vão disputar onde nós estamos hoje. E, felizmente, venceu o nosso núcleo formador, o de São Vicente. O processo é que nós denominamos de Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que vai se iniciar em meados do século XVIII e vai se concluir no seu último capítulo na Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 e 1870. Quando mais do que a vitória do projeto geopolítico de construção do Estado brasileiro no qual nós vivemos, triunfa o modelo político brasileiro de democracia. É o fim do tempo dos caudilhos. Tá? O modelo de um governo responsável, parlamentar, democrático, que era o modelo experimentado pelo Brasil. Aqui nós temos, então, falamos dos bandeirantes. O bandeirante, nesse processo de luta, o bandeirante era uma figura tão brasileira e tão dinâmica que ele gerou um tipo humano característico. O que é esse período, esse apelido Mameluco? Mameluco eram os terríveis guerreiros da dinastia. A partir do século deram esse apelido, porque os bandeirantes eram pau para toda a obra. Deu uma encrenca aqui, chama os bandeirantes. Os bandeirantes lutaram contra os holandeses, lutaram contra as revoluções políticas, lutaram contra os quilombos. Né? Os quilombos eram um problema, porque era uma maneira de burlar a lei, de não cumprir a lei. Lutaram contra tribos indígenas, invasores. Então, os bandeirantes eram chamados, era um núcleo, tanto é que a coroa portuguesa, ao criar a Legião de São Paulo, se inspira na ideia dos bandeirantes. Vamos criar uma tropa que combata, que se movimenta como os bandeirantes. E aqui eles criaram o quê? A Guerra Gaúcha. A guerra tocada aos próprios meios. A maneira de colocar, de proceder à guerra, de levar a guerra, sem aquela logística pesada, típica dos exércitos regulares. A guerra é uma cultura, senhores. E o Brasil tem uma cultura de guerra. Tá? É bom sempre reafirmarmos isso. E, finalmente, o elemento estático os fortes. Os fortes não foram apenas elementos de defesa. Né? Nesses 300 anos da formação do Brasil, os fortes também têm várias fases. No século XVI, os fortes são colocados para defender aquelas conquistas iniciais, né, aquela luta que se desenvolveu ao longo de todo o século XVI para conquistar o litoral do Brasil, até chegar à foz do Amazonas. Né, foi um século de luta. Né, primeiro o Rio de Janeiro, a partir de São Vicente, depois de Salvador, aí a Paraíba, depois Sergipe, depois o Rio Grande do Norte, depois se deu a volta, Maranhão, expulsos os ingleses da foz da acontecendo ao longo de todo o século XVI e início do século XVII. Os fortes, então, tiveram papéis sucessivamente apropriados a essas fases. 24 fortes apenas no século XVI. No século XVII, mais do que dobra. Mais de 54 fortes construídos no Brasil. Para garantir a foz do Amazonas, os fortes que são construídos durante a luta com os holandeses e os fortes para a defesa das capitais. Várias cidades brasileiras começaram a partir de fortes. A começar Salvador, Natal, Belém, Manaus e João Pessoa. Começaram a partir de fortes. E o forte não era só elemento de defesa, era elemento de lei, de ordem, de pesquisa, de relatórios, de informação sobre o que acontecia no território. Os fortes foram elementos importantíssimos. E no século XVIII, está aqui a fotografia
de Príncipe da Beira, esse primor que até hoje quem o visita fica impressionado de ter sido construído ali em meados do século XVIII, nessa distância em Rondônia, acima de tudo pela sua posição estratégica. Vários desses fortes protagonizaram momentos memoráveis na nossa história militar. Tá? O Forte de Bom Jesus, a Tranqueira Invicta, aqui no Rio Grande do Sul, Jesus Maria e José, Rio Pardo, que enfrentou ataques de Araju, depois dos espanhóis, durante as invasões espanholas ao Rio Grande do Sul e guaraníticas. Então, nós temos fortes que viveram momentos memoráveis da nossa história militar. Mas a maioria deles, esse, nunca precisou dar um tiro. Mas a mera presença dele evitou um monte de coisas. E, acima de tudo, foram elementos civilizatórios, aglutinadores da população. Funcionaram de uma maneira diferente do castelo na Europa. Era um núcleo de proteção e um núcleo de defesa e de ocupação da terra, com uma repercussão considerável no seu entorno. Então, senhores e senhoras, acredito, vamos falar um pouco ainda sobre as sublevações para terminar esse tópico. A figura do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o fardado alferes do regimento das Minas Gerais, tropa miliciana encarregada da segurança interna, da garantia das estradas em Minas Gerais, patrono das polícias militares no Brasil. Ele faz parte daquela sociedade que eu comentei aqui, oriunda do boom da mineração, que lia, que se informava, que foi influenciada pelos ideais da Revolução Americana, e que sonhou um Brasil livre. Mas antes dela, isso aconteceu no final do século XVIII, nós tivemos revoltas, choques desse movimento de crescimento do Brasil. Para a gente ter uma ideia, o Brasil cresceu pouco em termos populacionais nos primeiros séculos. 100 mil habitantes, ali no início do século, no final do século XVI, tinha 100 mil habitantes, 1.700 no Brasil. 1.600. 1.660, 184 mil. 1.700, 300 mil habitantes. Século XVIII, descobriu o ouro. Em 50 anos, vieram 600 mil portugueses, quando tinham vindo só 200 mil nos 200 anos anteriores. 1.300.000 escravos. Então, a população se multiplicou por 10. Então, nós vamos chegar na virada do século XVIII para XIX com 3.600.000 habitantes. Passamos Portugal, definitivamente. E esse movimento teve que provocar choques. Nós temos dois choques aí lamentáveis, entre pessoas que moravam aqui, que é a Guerra dos Emboabas. Os paulistas não se conformavam com os privilégios que os recém-chegados estavam desfrutando, em prejuízo deles. Há um conflito violento, a coroa tem que intervir. E depois a Guerra dos Mascates. E também a revolta de Filipe dos Santos, na Minas Gerais, contra a questão do imposto. A revolta de Beckmann, no Maranhão, contra o monopólio, aquela mania lá de Portugal de impor monopólios, causava... Então, há manifestações eventuais violentas de descontentamento no Brasil, as sublevações. E isso vai tomar um cunho mais direcionado político com a Inconfidência Mineira, que não tinha maturidade ainda para ver um Brasil sobre esse signo da independência, mas pensava muito na sua sociedade ali, letrada, culta, mas não tinha ainda uma visão inteira de Brasil. Não esqueci nada, Emboabas, Mascates e a revolta de Beckmann e Filipe dos Santos, são as principais aqui. Com isso, nós terminamos a apresentação, só gostando de lembrar aqui na parte das guerras, depois de todo aquele esforço de conquista do litoral do Brasil até a foz do Amazonas, o Brasil vai se envolver em duas longas guerras, para terminar esse tópico. A nossa Guerra dos 30 anos, que é a invasão holandesa, e a Guerra dos 100 anos,
do Prata, aqui no sul. O resultado dessas guerras foi a destruição da nossa formação territorial. Se os holandeses não tivessem sido expulsos, dificilmente o Brasil seria uma unidade. Nós teríamos provavelmente umas Guianas no Nordeste brasileiro como um enclave dentro do conjunto do patrimônio territorial do Brasil. Se o Brasil não tivesse vencido a Guerra dos 100 Anos, aqui provavelmente teria existido um Estado, eu estaria existindo um Estado sujeito às sanguinolentas controvérsias típicas dos países platinos, ou submetido a um Estado teocrático, né, no modelo jesuíta. Nada disso aconteceu, porque houve uma direcionalidade na história e prevaleceu aqui a democracia histórica que o Brasil é. A democracia não se define só pelos processos políticos, se define pela mobilidade social e vertical, pelo sentido de igualdade, né, e de compartilhamento de ideais comuns espontaneamente. Então nós podemos dizer que o Brasil é uma democracia antes do termo democracia nos ser vinculado formalmente pelas revoluções históricas do século XVIII, a americana e francesa. Concluindo a nossa palestra, nós, aqui nas nossas considerações finais, o homem, fazendo um repasse de tudo que nós conversamos pela manhã, o homem medieval, ao chegar no Brasil, ele encontra o que ele, na literatura europeia, entendia por paraíso. E aqui ele se solta. Ele se solta das amarras de comportamento, de cultura que ele estava acostumado, né? E isso tem que ser depois contido pelas instituições, a igreja, o governo. Havia péssimos hábitos do feudalismo, de dar proteção ao cara que era meu amigo, mas era inimigo do meu vizinho. O direito de coito, de homicídio. Isso vai chegar até Canudos, até Lampião, né? São aqueles aspectos desfavoráveis na nossa formação histórica. Eu sou poderoso, eu protejo ele da polícia. Polícia não, aqui é minha área. Então isso veio também, né? Duarte da Costa protesta contra isso em Pernambuco, Tomé de Souza tem que se opor a isso, mas isso pelas dimensões do Brasil, pelas dificuldades de se impor lei e ordem, que é o grande desafio do Brasil, que ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil nasce grande, os Estados Unidos nasce pequeno, vai colocando a energia dele nesse crescimento. Não, o Brasil com pouco recurso, com um Estado pequeno, ele nasce grande, tremendamente grande, e tem que se colocar para funcionar com essas instituições que aos poucos vão se implantando e começando a funcionar aqui. Na América Portuguesa, o adventício sem limites foi enquadrado pelas instituições. O Brasil começou a tomar forma, expulsando invasores, gerando riqueza. A descoberta do ouro deu forma ao país, impulsionou o crescimento da fronteira sul. A estrada mais importante do país foi a estrada de Viamão, a Feira de Sorocaba. Sem o gado do sul, não teria havido ciclo da mineração. Não teria havido meio de transporte, mula, gado para alimentar o ciclo da mineração. Então, o Brasil é essa interação de recursos, que havia um recurso natural enorme aqui, que era a vacaria selvagem, deixada pelos jesuítas, e que foi descoberta pelos comerciantes de gado. Isso que gerou, é o último grande momento da construção territorial brasileira, é a construção da fronteira sul. A chegada da família real, em 1808, ia trazer grandes modificações, né, na nossa vida social. Da vinda da família real, nós podemos extrair um grande benefício, que foi a unificação da administração. Pela primeira vez na história do Brasil, a administração do Brasil passou a ser feita de um único centro, o Rio de Janeiro. Porque antes, pela dificuldade de navegação, o norte do país, o Maranhão, se comunicava direto. Foi um grande feito, né, da vinda da família real, e depois de 3 séculos, o Brasil, uma nova fase, no início do século XIX,
uma nova fase que prefigurava uma mudança. Mudança que ele não tinha ideia, que não se tinha ideia do que era. E que acontecimentos inéditos iriam precipitar. Mas isso fica para amanhã. Muito obrigado. Troca da mão de obra indígena pela mão de obra escrava. Uma excelente pergunta, está sempre presente essa questão na nossa história. Primeiro eu gostaria de assinalar que tanto o índio como exceto pelo pau-brasil, porque ali havia uma cooperação, o índio retirava o pau-brasil, carregava nas naus francesas ou portuguesas e recebia em troco utensílios, facas, objetos de metal dos quais ele necessitava. Mas depois o índio é trazido a trabalhar nas lavouras como escravo. Né? E respondendo a sua pergunta, por que o índio é substituído pelo negro? Duas razões. Primeiro, vou aprofundar um pouquinho aquela explicação que eu coloquei aqui sobre a diferença do estágio antropológico de desenvolvimento humano do índio para o negro. O negro que veio como escravo para o Brasil estava na idade do ferro, no mínimo. Ele tinha conhecimento do trabalho, tanto como mão de obra, como trabalhador especializado. O índio, ele estava num estágio civilizatório, ele não chegou, inclusive, o índio brasileiro a constituir uma civilização, era uma cultura. Então você não podia submeter esse homem, esse ser humano, ao esforço sistemático, repetitivo do trabalho numa lavoura. O índio simplesmente morria, ele não rendia. Ele era excelente para ensinar outras coisas. Vamos fazer uma patrulha ali, vamos caçar. Aí era a terra dele. E ele interagiu muito com o adventício português dessa maneira. Mesmo nos aldeamentos, o índio cerceado dentro daquelas regras impostas pelos jesuítas, muitos deles fugiam, porque ele não conseguia entrar dentro da cultura, da vivência cultural dele. A outra razão é porque a Igreja Católica veio para as Américas, e para a América Portuguesa em particular, comprometida com a conversão de almas, já desde Colombo e ainda mais aqui no Brasil, em proteger o índio. E era um motivo de atrito permanente dos jesuítas com os bandeirantes. Então são essas duas razões. Primeiro, porque, do ponto de vista humano, o índio, naquele estágio de desenvolvimento dele, não houve na América Portuguesa o Mesolítico, não houve o Neolítico, não houve as Américas se isolaram depois da última glaciação e ficaram apartadas do mundo. O ser humano que vivia aqui, ele não experimentou determinadas etapas de evolução que o homem da Europa, na pré-história, evoluiu. Então ele não sabia viver dessa maneira. E não se mostrou apto a fazer isso. E segundo, esse compromisso da igreja na conquista de novas almas, que não podiam ser escravos. Embora o escravo, isso é interessante, ao ser embarcado nos navios para vir para o trabalho no Brasil, era batizado. Mas mais importante que isso, porque era um batizado meio formal, mais importante foi o processo cultural que ele viveu aqui. Mas isso aí já seria outra história. Respondi a pergunta? Sim, senhor. Muito obrigado, coronel. Próximo debatedor. Aluno 2428. Sim, senhor. Aluno 2428 Lemos, do curso de Cavalaria. Senhor, no Brasil colônia, não sendo território brasileiro independente da metrópole, como era feita a segurança das capitanias hereditárias? A segurança
eventualmente aconteciam na nossa costa. E algumas vezes essas ordenanças eram capazes de conter, né, e de revidar a altura, como aconteceu em Santos, e outras vezes não. Então, a segurança, a defesa era proporcionada por essas forças, até que começaram a surgir os fortes, que começaram a surgir as forças regulares, e isso conseguiu dissuadir outros ataques. Mas foi providenciada essa segurança desde o início por essas ordenanças, que depois o governador-geral, com poderes de coordenação, assume para proporcionar defesa, não só a defesa, como a expansão da conquista aqui no Brasil. Está respondido? Sim, senhor. Muito obrigado. Próximo debatedor. Aluno 4.224, Boniati. Coronel, se a colônia estava sob a administração de Portugal, por que a exploração açucareira no Brasil foi mais vantajosa aos holandeses do que aos portugueses? Eu teria uma posição distinta em relação a essa questão de ser mais vantajosa. Nós podemos dizer que realmente o volume de recursos produzidos pelo Brasil com a exportação de açúcar encheu os olhos dos holandeses. Mas, na altura, quando o Conde de Nassau vai embora do Brasil, em 1644, e tece as suas considerações sobre o que estava acontecendo aqui, naquele momento, os proprietários de engenhos holandeses estavam tão falidos quanto os brasileiros. Tá? O processo de captação de recursos para os engenhos, e é um problema da nossa evolução econômica, era muito custoso. Os capitais investidos eram altos, tinha que se contratar especialistas, máquinas, e esses capitais estavam fora do país e muitas vezes extorsivos. Então, embora houvesse aquela riqueza, aquela circulação de dinheiro, na verdade, os proprietários de engenho estavam sempre endividados. Eu também tenho uma visão particular de que a invasão holandesa ao Brasil, no meados do século XVII, não foi só por causa do engenho de açúcar. Tem duas outras razões fortes aí. Primeiro, porque o Brasil é o país com maior litoral debruçado sobre o Atlântico Sul, caminho para as Índias. E os holandeses queriam e conseguiram substituir os portugueses nas Índias. Então, para isso, eles tinham que conquistar o Atlântico Sul. E a segunda grande razão é o tráfico negreiro. Os holandeses queriam fazer de Recife um entreposto de tráfico escravo no Atlântico Sul, substituindo os portugueses. Então, há outras razões que levaram a Companhia das Índias Ocidentais a cometer essa temeridade, né, de invadir o Brasil em 1624 e 1630. De forma que o negócio da exploração de açúcar foi vantajoso até certo ponto por todos, mas também trouxe prejuízos comuns. Tá bom? Respondida? Sim, senhor. Próximo debatedor. Bom dia, coronel. Aluno 6625, Penhalossi, curso de Comunicações. Senhor, o senhor comentou a respeito da parte social, econômica e territorial do Brasil Colônia, e eu queria saber a respeito da capital do Brasil nessa época. O que motivou a realocação da capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Se foi Paulo, Mato Grosso,
a descoberta de diamante, a partir de 1720, gerou um movimento enorme de pessoas dentro do país e para o país, como nós colocamos aqui em termos numéricos. Isso movimentou, revolucionou o país na época. A população se multiplicou por várias vezes e desencadeou um processo que levou à busca de meios para alimentar esse ciclo, se é que nós podemos chamar assim, mas é apropriado ainda, esse ciclo da mineração. E como eu coloquei aqui, o combustível foi o gado. O combustível do ciclo da mineração foi o gado, vindo da Bahia e vindo do sul, das vacarias selvagens do sul. E nesse processo se construiu aquilo que eu coloquei aqui, talvez a estrada mais importante do Brasil, que é a estrada ligando Viamão, na desmediação de Porto Alegre, a Sorocaba. É uma veia de circulação de alimentos. Isso desencadeou um processo de fronteira específico aqui no sul. Fundação de Rio Grande, 1735, estabelecimento da fronteira do Chuí, ao mesmo tempo. Os vaqueiros de Laguna vão ajudar os soldados do brigadeiro Silva Pascal, fortificação da ilha de Santa Catarina, o grande porta-aviões histórico do Brasil, no Atlântico Sul. E, então, isso tudo vai gerar aqui, no sul, uma zona de tensão, com Buenos Aires e com os núcleos geohistóricos de Buenos Aires e de Assunção. De forma que nós temos aí duas razões fortes. Primeiro, que vai iniciar o que eu chamei aqui, a tal da Guerra dos 100 Anos do Prata. E o segundo é o escoamento, o controle da riqueza. A riqueza escoava inicialmente pela estrada, pelo caminho velho, que ia dar em Paraty, no Rio de Janeiro, e depois pelo caminho novo, que ia desembocar no porto do Rio de Janeiro, que escoava essa quantidade enorme de ouro. Então, essas foram as duas razões que levaram à mudança da capital de Salvador, em 1763, para o Rio de Janeiro, quando o governador-geral passou a ser chamado de vice-rei, sem que tenha sido criado um vice-reinado aqui. Nunca houve vice-reinado. Era apenas o título que era vice-rei. Respondido? Sim, senhor. Obrigado. Próximo debatedor. Bom dia, coronel. Bom dia. Aluno 5116, pedestre do curso de Intendência. Gostaria de perguntar qual foi a influência dos ciclos econômicos na expansão do Brasil. É uma teoria, é uma abordagem da nossa história econômica, do Simonsen, a formação econômica do Brasil, baseada nos ciclos. O ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, ciclo do café. É uma abordagem clássica, outros historiadores preferem outras, mas é uma abordagem válida. Os ciclos econômicos, eles querem dizer um momento em que um determinado produto assume a liderança na pauta de exportações e na atividade produtiva do país. Sem dúvida, nós não podemos negar que o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do açúcar, foi fundamental, como nós expusemos aqui, na formação da família, na formação da sociedade, como depois o ciclo do café, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, foi determinante na urbanização do país e até na industrialização do país no início do século XX, foram os recursos do café que vão transferidos pela elite paulista progressivamente para uma outra atividade econômica que vão proporcionar a oportunidade dos primeiros passos da nossa indústria. Então, os ciclos econômicos têm um papel fundamental. Acima de tudo, eu considero que é uma maneira de explicar a nossa formação econômica. Ok? Sim, senhor. Próximo debatedor. Aluno dos Três Grossos do curso de Infantaria. Coronel, em relação ao tema que o senhor abordou sobre a extração de riquezas. Coronel, principalmente sobre
o ciclo da mineração. Muito é falado a respeito somente do ciclo do ouro e da sua exploração, e muito pouco em relação à extração das pedras preciosas, em especial o diamante. Como ocorre esse tipo de extração no Brasil? Como foi o processo? A extração do ouro, ela se deu particularmente pelo ouro de aluvião, né, de bacia, dos rios, e depois por Minas. E por volta de 1720, em Minas Gerais, na cidade hoje Diamantina, é que surgiram realmente as primeiras minas, né, os primeiros veios diamantíferos. Eles eram medidos em quilates, né, eles vieram a trazer um considerável aumento na riqueza mineradora no país. O que nós podemos acrescentar, que é interessante aproveitando a sua pergunta, é a importância do ciclo da mineração e dessas riquezas descobertas para Portugal e para o Brasil. O sonho das minas, ele acompanha toda a história do Brasil desde o seu início. Logo depois do descobrimento, da criação das primeiras vilas e povoações, a coroa estimulando as explorações inicialmente chamadas de entradas, que eram as expedições oficiais, e depois as bandeiras, para se descobrir, de qualquer maneira, alguma riqueza à altura do que tinha sido descoberta no Peru, as minas de prata. Essa busca, ela se frustra até certo ponto, e essa busca se torna mais particular por conta dos bandeirantes, pessoal de São Paulo, os paulistas, que executaram essas bandeiras, as explorações oficiais, e depois executam as privadas, nas chamadas, sim, aí, bandeiras, entradas oficiais, bandeiras privadas. Quando não encontram ouro, eles vão atrás do índio, para vender como escravo. Tá? Depois da guerra holandesa, depois que os holandeses são expulsos, a guerra pode ter terminado aqui, mas não terminou para Portugal. Portugal viveu uma situação dificílima. Portugal teve que travar uma nova guerra de independência, que só vai terminar em 1668. Quando terminou isso, Portugal estava falido, quebrado. E veio, então, uma nova pressão da coroa para que aqui no Brasil se descobrisse, de alguma forma, ouro, pedras preciosas. E aí essa busca é retomada. No final do século XVII, se descobre ouro em Paranaguá, é uma notícia alvissareira, e se começa a descobrir ouro nas Minas Gerais. E cada vez mais ouro, mais ouro, mais ouro. E depois diamantes, como disse, em Diamantina, 1720, e em Mato Grosso, perto de Cuiabá. Então o processo se intensifica, é bem sucedido e traz muitos recursos à coroa portuguesa e enseja o surgimento de uma sociedade melhor provida, afluente nas Minas Gerais. É isso que nós podemos dizer, e era também uma riqueza estritamente controlada pela coroa, os diamantes. Ok? Sim, senhor. Coronel, nós temos uma pergunta do senhor Rogério de Oliveira Souza, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu vou retransmiti-la, vou ler aqui para o senhor. O senhor entende que o Brasil, ainda hoje, segue o mesmo modelo econômico exportador de matérias-primas, hoje como o agronegócio, e mantém a importação de produtos com maior valor agregado, o que representa, no fim, uma dependência tecnológica de outros países? Excelente pergunta. Inicialmente, eu agradeço ao desembargador Rogério a colocação, porque ela nos remete a um desafio do desenvolvimento da nossa sociedade. Aparentemente, o agronegócio pode parecer um trabalho de exportação de matéria-prima, mas não é. O agronegócio brasileiro é uma conjunção
dos 3 setores da atividade econômica, que demanda muita competência. A exportação de alimentos pelo Brasil não o faz mais um país agrícola. Ter o agronegócio nas condições que o Brasil tem hoje, ele já foi um país agrícola. O Brasil procedeu a uma revolução agrícola nos anos 70 do século XX e fizeram dele uma potência na produção de alimentos. Eu quero ver se eu estou sendo claro. O agronegócio não é exportação de produto primário. O agronegócio é uma atividade econômica que combina setores industrial, comercial e produtivo. Tá? O que faz o Brasil uma potência a partir de condições naturais muito especiais, abundância de água, nível de insolação, desenvolvimento de conhecimento, que criou a primeira agricultura tropical do mundo, a partir da Embrapa, nos anos 70, os processos de migração no interior do país, dos gaúchos e paranaenses para a fronteira de Rondônia e Mato Grosso, né? Dos nordestinos para a Transamazônica, da abertura de novas frentes de produção. Então, nós podemos ficar tranquilos, é óbvio, o Brasil não pode se dar ao luxo de ser apenas uma nação do agronegócio. O Brasil tem o maior parque industrial da América Latina, o Brasil tem uma indústria de ponta em vários setores que, é óbvio, precisam e devem continuar a se desenvolver, porque as atividades industriais